pense rápido e responda. De qual professor você lembra imediatamente quando essa pergunta é feita? Ele tinha aquela carranca toda? Ou aquele professor gentil que entrava falando bom dia, alegremente, para todo mundo? Essa é a pergunta-chave do nosso vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Aline Mori e fui aluna do professor Jesus. E a primeira lembrança que eu tenho dele é encostando na sala de aula, encostando na lousa e dizendo: olá, boa noite, eu sou Jesus, mas não se enganem com o meu nome. Caraca, essa é a figura que ficou na minha memória. Foi um professor da minha faculdade. Eu sou a Aline Mori, sou formada em letras, sou professora há 20 anos, sempre fui uma boa aluna, com notas boas, mas sempre muito quietinha, muito envergonhada, e me escondia debaixo das carteiras para que não precisasse ir para o recreio com as outras crianças e me sentir sozinha. Eu preferia me esconder para a professora não ver, me trancar dentro da sala de aula e poder ler os meus livros durante o recreio. Nesse vídeo, nós estamos falando sobre os piores erros que você, como professor iniciante, pode cometer na sala de aula. Vamos lá? É por isso que nós vamos falar o que você deve esperar, o que você não deve esperar para esse primeiro contato com os alunos, como se fosse um primeiro dia de aula, um primeiro contato, uma primeira turma na sua vida, inclusive. Vamos lá? E também vamos falar a respeito de o que você deve fazer e o que você não deve fazer para esse momento. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os piores erros que um professor iniciante pode cometer em sala de aula. Já pensou nisso? Com certeza deve ser algum tipo de insegurança que você pode ter. Estou começando agora, e aí, o que eu faço? Então vamos lá. Os piores erros envolvem as expectativas que você tem para esse momento, para esse dia e essa vivência, mas também está ligado de alguma maneira com as estratégias que você pode estabelecer para isso. Esperar e não esperar coisas para a primeira aula, para o momento e tudo mais. Vamos ver tudo isso daí. E também vou trazer aqui algumas dicas a respeito do que você pode fazer como atividade para engajar todo mundo, inclusive você com a sua turma. Isso é muito importante. Pensar no que eles esperam é mais interessante do que aquilo que nós esperamos com relação a eles. Primeira coisa, o que esperar e o que não esperar dessa vivência da primeira aula, do ano, da vida, da carreira, como um professor iniciante? As expectativas estão relacionadas à terceirização de ideias, pensamentos, cultura, considerando o outro, no caso os alunos, ou até mesmo a gestão da escola, a direção, outros professores, como responsáveis ou participantes ativos daquilo que você realmente conquista. É claro que a gente sofre a interferência do outro, mas a estratégia, que é o contrário dessa vivência a respeito das expectativas, é que vão realmente fazer a diferença. Portanto, seja você mesmo. O pior erro que um professor pode cometer logo no início é se comparar aos demais, aquela figura tradicional de um professor que deve se comportar de tal maneira, que precisa se vestir assim ou assado, porque precisa parecer um professor. Quem é você? Você sabe? A gente precisa sim ter o bom senso da roupa que nós vestimos, para que isso não chame a atenção e desvie realmente do foco que é a aula. Mas você não pode perder as suas características. Eu tenho 20 anos de escola e estou conversando com vocês aqui como realmente sou. Geralmente eu estou maquiada porque eu gosto. Geralmente eu uso batom vermelho, que é uma coisa que chama a atenção dos alunos e dos colegas inclusive, porque virou uma marca minha. Eu gosto muito de coisas coloridas. Eu não vou perder essa personalidade, porque quando a gente se descaracteriza, inclusive na vestimenta e na forma com que nós agimos, nós perdemos a segurança. E isso faz com que tudo aquilo que a gente entrega tenha cara de, isso daí é meio estranho. E os alunos percebem. Portanto, destrua esse paradigma logo de cara que você precisa ser parecido com um professor. Você é um professor. A partir do momento que você decidiu que seria essa a faculdade que você ia seguir. Então, essa é a primeira coisa. Vamos para a segunda.
Quando a gente quebra essas expectativas que estão diretamente relacionadas com as frustrações, por quê? Porque quando eu penso no outro como parte ativa dos resultados que eu vou conquistar, ou aquilo que eu preciso ter ou quero ter, eu muitas vezes me envolvo com a frustração. E não é isso que nenhum professor quer, mas que muitos acreditam que fazem parte da carreira. Isso não é verdade. Ela faz parte sim da nossa vivência, mas quando a gente aprende a entender a expectativa e a estratégia, nós passamos a amenizar esses sentimentos e a vivenciar coisas mais positivas do que negativas. E quando essas negativas surgem, a gente aprende a conviver um pouco melhor com isso. Portanto, quando você é você mesmo, você começa a destruir também, a desconstruir, a trazer por terra a carranca, aquela coisa impositiva que muitas vezes também faz parte da ideia de que o professor precisa manter diante uma sala. Isso também não é verdade. Você pode ser amigável, você pode ser ameno, você pode ser agradável, mesmo sem perder a importância, a sua postura como um líder que você realmente deve ser e você é na sala de aula. Isso pode ser aprendido. A vivência traz bastante, uma significativa conquista disso tudo, mas você pode já entrar com consciência disso e desconstruir a carranca daquele professor que pode ser que tenha aparecido na cabeça de vários seguidores aqui, que estão seguindo esse vídeo, curtindo o canal. Inclusive, você já curtiu o canal? Inscreva-se aqui para você não perder nenhuma dica que vai valer a pena na sua carreira, ok? Então, desconstruir a carranca. Como que a gente faz isso? Muitas vezes a gente toma essa postura mais séria, mais fechada, para que isso leve ao outro uma situação e uma ideia de que é você que manda naquele pedaço. Mas isso não é necessário. Você pode ter domínio de palco, sendo muito agradável, sendo muito benquisto pelos seus alunos. Isso vai, inclusive, cuidar da sua saúde mental, emocional e, consequentemente, física. O próximo ponto que nós vamos tratar aqui está relacionado a como envolver esses alunos, como conquistar, como levar engajamento na sua aula. Para você não cometer um desses piores erros que o professor iniciante pode cometer, espelhado muitas vezes naqueles professores que já são muito bem treinados e muito experientes na área, você pode já estrategicamente levar a proposta de atividades que sejam engajadoras sem fugir do conteúdo. Por exemplo, você dá aula de português ou você não dá aula de português, você dá aula de geografia, você pode usar a mesma atividade com propósitos diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você pede para que eles façam um bilhetinho, sabe aquela história de cápsula do tempo, que é bem próprio americano? Não precisa ser nada disso. Que tal você construir, de repente, uma árvore com os próprios alunos, mas com a árvore do hoje? Cada um vai ali colocar os seus desejos, as suas necessidades, peça para que eles se apresentem, coloquem o que eles querem, o que eles sentirem. A afetividade está intrinsecamente relacionada à aprendizagem. Isso faz com que tudo funcione, mas isso vai ser tratado melhor no próximo vídeo, então fique de olho. Se não se inscreveu ainda, crie aqui, já aproveite a oportunidade para fazer essa inscrição e acionar o sininho. Consequentemente, então, falando sobre a aprendizagem e a afetividade, você vai conseguir criar ali a ideia com esses alunos de que você está disposta a ouvi-los, disposto a ouvi-los. Isso cria vínculo. A partir do vínculo, tudo fica um pouco mais fácil. Isso vai dar certo o ano inteiro com todas as turmas? Não. Mas mesmo assim, você vai causar talvez uma semeadura que precise de mais tempo ou de menos tempo, dependendo da turma, das características da comunidade da escola, para cultivá-las e, consequentemente, conquistar aqueles resultados que você quer. Portanto, nesses bilhetinhos, você pode escolher, você é de geografia ou você é um professor polivalente, está numa aula ali com uma ideia geográfica, tudo depende do que você está fazendo, tá? Você vai adaptar de acordo com isso.
Então, se você quer tratar de localização, de mapa, disso e daquilo, você pode falar que cidades, que locais você já conheceu. Dependendo da comunidade, essa criança tem um vínculo muito curto com a cultura e com viagens, com turismo. Às vezes viaja para a casa da avó, às vezes viaja para locais que são rurais ou fazem parte da zona rural e estão indo para a zona, urbana. O que isso significa? Você consegue puxar as tendências e as características desses alunos para o seu objetivo de aula. Dá um pouco mais de trabalho, do que uma aula tradicional em que você manda abrir o livro, responder questionário ou escrever o ponto na lousa? Com certeza, mas as consequências disso, os resultados também são positivos. Então, quando você já lida com o tradicional, os alunos já esperam isso. Eles criam a expectativa de que a aula é tradicional, porque nós sofremos uma influência histórica com relação à forma, com que as aulas são dadas dentro do nosso Brasil. Eu tenho um livro, inclusive, que fala sobre isso, publicado por mim, na pesquisa que eu fiz relacionando o fracasso escolar e a nossa formação docente inicial. Nós somos treinados para isso. Portanto, pense em formas diferentes de tratar o seu assunto, de tratar o seu conteúdo, a sua aula, com os seus alunos, considerando a vivência deles. Isso já levanta também questões relacionadas ao tipo de letramento, mas isso é uma história e um assunto para depois, para um vídeo mais para frente. Sejam todos bem-vindos, comentem aqui qual é o professor que mais veio à sua cabeça enquanto a gente conversava sobre isso. Teve algum despertar relacionado às suas experiências, às primeiras aulas que você já deu, caso você seja um professor já experiente de sala de aula, ou não? Acalmou? Deu aí uma luz no fim do túnel para você que está começando a sua carreira? Deixe nos comentários que eu vou adorar conhecer a sua história e compartilhar a minha também. Sejam todos muito bem-vindos. Até o próximo vídeo.